O estado do Paraná vem sofrendo com falta de chuvas e estiagem que prejudica o desenvolvimento das lavouras lá no estado, tanto para a safra de soja como também para a primeira safra de milho. E para tentar entender um pouco melhor esses impactos, como é que as lavouras dessas culturas dessa safra de verão estão lidando com essa situação de falta de chuvas, nós vamos lá para o Paraná, vamos conversar com o Salatiel Turra, ele que é chefe do DERAL, vai conversar com a gente sobre esse assunto, ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Salatiel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, o prazer é todo meu. Salatiel, a gente vem acompanhando, conversando com produtores aqui no Realidades da Safra, no Notícias Agrícolas, muita dificuldade nessa safra de soja aí no estado. Conta pra gente de uma visão mais geral do estado como um todo. Como é que está essa safra de soja paranaense e os problemas estão aparecendo com força por aí, né? Sim, o estado do Paraná, de modo geral, ele tem vivenciado aí de forma consecutiva uma falta de chuva, né, uma falta de precipitação, principalmente no momento do desenvolvimento das culturas. Esse ano, especificamente, nessa safra 2021 e 22, nós tivemos um desenvolvimento até interessante no início do plantio da safra de soja, a primeira safra, que é a maior da história do Paraná, chegando aí quase 5,7 milhões de hectares, com uma estimativa inicial aí do Departamento de Economia em torno de 21 milhões de toneladas. Entretanto, né, com o decorrer do desenvolvimento da cultura, mais especificamente nos meses de novembro e dezembro, as dificuldades hídricas começaram a serem apresentadas de uma maneira mais intensa. Nós temos aí na região oeste do estado, a região maior produtora, onde a falta de chuva está bastante preocupante, principalmente para aqueles produtores que plantam semeiam essa cultura já no início da abertura do calendário, ou seja, quando início de setembro, a partir do dia 10, 13 de setembro, os produtores já começam a semear essa semente do solo. Uma vez que o estágio de desenvolvimento está em fase de floração e frutificação, em algumas regiões, em alguns municípios, é a fase mais crítica, onde a cultura necessita de uma umidade melhor, né, uma umidade considerável para ela se desenvolver, formar grão de qualidade e para que possa ter peso e, consequentemente, uma produção considerada. Entretanto, de modo geral, não só no oeste, que é a maior produtora, que é uma região que mais produz soja, mas também em outras regiões, como o sudoeste, por exemplo, essa dificuldade hídrica está trazendo uma redução significativa de produção e, consequentemente, de produtividade. Nós divulgamos no dia 22 de dezembro do ano passado, mensal, onde nós tínhamos uma previsão de redução em torno de 12% da estimativa inicial. Entretanto, nós trabalhamos aí no período entre Natal e Ano Novo, onde conseguimos fazer outros levantamentos, pois a situação estava cada vez mais crítica, dada essa falta de chuva, e aí agora chegamos em outros números um pouco mais frustrantes, entre aspas, em termos de produção. O Paraná, nessa safra, ele já tem um prejuízo bastante considerável, próximo a 38% em cima da estimativa inicial. Então, hoje, o Paraná tem uma expectativa de colher em torno de 13 milhões de toneladas, se as condições normalizarem. A gente sabe que a tendência não é das boas, né, mas é a realidade que nós estamos vivenciando nesse momento. E aí, Salatiel, você comentou, dessa possibilidade de 13 milhões de toneladas se a situação melhorar, mas pelo que a gente acompanha, a gente pode esperar mais dificuldades pela frente aí no estado, né? Isso, consequentemente, a falta de chuva, o calor excessivo traz uma dificuldade para o desenvolvimento da cultura e também para ela se desempenhar uma produção esperada. Muito difícil trazer qualquer melhora de produção, mas, como você mesmo destacou, às vezes nós temos aí uma frustração ainda maior do que já está apresentado. E agora, Salatiel, olhando para as lavouras de milho, como é que está a situação no milho? As perdas também são grandes para essa cultura, né?
O milho no Paraná, ele é uma commodity bastante importante, uma vez que nós somos um dos principais produtores de proteína animal, principalmente de frango. Nós somos o maior produtor e estamos ascendente aí cada vez mais em outras cadeias de proteína animal, como também leite, né? Estamos também ascendente na produção de peixes e também suínos, uma vez que nós nos tornamos livres da febre aftosa sem vacinação. Então, nós temos agora um passaporte internacional para a venda dessas proteínas animais. E a produção do milho, ela é muito utilizada tanto para a formação de silagem, para a produção de leite, e também para a produção para alimentação de ração aí desses animais. Nós já tivemos uma safra frustrada aí na segunda safra, que é a maior safra, a maior produção de milho no Paraná é na segunda safra, uma vez que a primeira safra, ela compete área com a soja, então tem-se uma redução de área plantada na primeira soja, da primeira safra, e a nossa produção aí da segunda safra 2020-21 foi bastante significativa, essa redução foi bastante significativa, a gente perdeu aí quase 9 milhões de toneladas, uma vez que o nosso estado produz na segunda safra em torno de 13 a 15 milhões de toneladas, então uma redução bastante significativa. Para essa safra que está em desenvolvimento agora, nós tivemos aí um aumento de área, né, um aumento bastante significativo, pode-se dizer, em torno de 13%, quando comparado com a safra passada, mas o milho está também, a exemplo da cultura da soja, apresentando dificuldade de desenvolvimento. Nós temos aí uma área plantada em torno de 4,2 milhões uma área plantada em torno de uma produção esperada inicial pelo departamento em torno de 4,2 milhões de toneladas, e essa redução de produção ela é bastante significativa também, chega aí na casa dos 40%. Nós, no primeiro momento, tínhamos divulgado no dia 22 de dezembro que a redução é em torno de 12% a 13% em cima da estimativa inicial. Entretanto, como foi necessário fazer uma outra avaliação devido ao intenso calor presente nos municípios e também a falta de chuva, nós divulgamos um outro documento agora, onde essa redução aumentou de uma forma bastante significativa, chegando aí na casa dos 40%. Ou seja, dos 4,2 milhões de toneladas que era para ser esperado de produção de milho primeira safra no Paraná, hoje espera-se em torno de 2,4 milhões de toneladas. E Salatiel, esse ponto que você destacou aqui, né, dessa revisão extraordinária assim, desses números na virada do ano, é bastante importante a gente destacar, né, que às vezes muita gente acompanha os números divulgados, às vezes diverge um pouquinho desses números que estão sendo mostrados pelos levantamentos mensais, mas aí essa atualização no momento crítico como esse vem justamente para dar essa resposta, para justamente atualizar realmente o que está acontecendo no momento, né? Essas informações extraoficiais são muito importantes, tanto para a formulação e para a tomada de decisões de políticas públicas, né? Uma vez que os produtores rurais, eles também são amparados por sistema de crédito, onde eles buscam essa informação, esse recurso para fazer o financiamento. Então, essas informações mais apuradas, de uma forma extraordinária, faz-se necessário para que sejam elaborados laudos, enfim, informações técnicas, né, que possam sustentar aí a elaboração de decretos de calamidade, de emergência hídrica, a exemplo do que o Estado do Paraná já fez, né, já publicou aí no final de dezembro do ano passado. Salatiel, só para a gente encerrar a nossa conversa, aquele produtor que está vivendo essa situação difícil, está enfrentando essas perdas grandes, seja na soja, seja no milho e outras culturas, qual caminho ele precisa fazer, o que ele pode fazer diante dessa situação de perdas tão grandes como a gente está acompanhando aí no Paraná? É muito inevitável fazer qualquer coisa nesse momento em termos de melhorar sua produção, sua produtividade, uma vez que a falta de chuva são variáveis incontroláveis pelo homem, pelo humano, né? Entretanto, existem algumas medidas, né, que podem ser utilizadas para que o produtor reduza prolongue ainda mais o tempo de umidade no solo, como, por exemplo, uma palhada boa no solo faz com que mantenha uma certa umidade por um período mais prolongado. Não necessariamente que vai trazer um aumento de produção, mas também vai conseguir
manter aquela planta, aquela cultura com uma maior capacidade aí de sobrevivência, digamos assim. Por outro lado, temos também meios, né, que os próprios municípios estão fazendo aí através da Defesa Civil, decretos de emergência, aonde, amparados por isso, os produtores rurais podem solicitar junto às suas companhias de seguro ativar, né, no caso, solicitar o seguro seja contemplado, uma vez que existem laudos técnicos dizendo que existe uma redução significativa da produção daquele município onde aquele produtor está envolvido. Os decretos estaduais também são base para apoio e para renegociação dessas dívidas e também da solicitação de tanto de seguro como para o agro. Salatiel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse momento nas lavouras do estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu desejo a todos um feliz ano novo, né, que a gente se inicie, que seja um ano que comece, apesar das dificuldades, que ele traga uma certa ânimo aí para os produtores rurais, que são aqueles que mantêm as pessoas da cidade e do interior ativos, né? A agricultura, ela que traz um certo superávit para a balança comercial para todos os estados, de modo geral, e especialmente aqui no Paraná. Salatiel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras no estado. A gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores paranaenses. Um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. O Salatiel Turra, ele que é chefe do DERAL, conversando com a gente para contar um pouquinho como é que está o atual desenvolvimento das lavouras de soja e de milho dessa safra de verão lá no estado do Paraná. O Paraná vem sofrendo com um período grande sem chuvas, o Salatiel destacando principalmente os meses de novembro e de dezembro, e as regiões oeste e noroeste como as principais sofredoras com essa situação de falta de chuvas, e aí diante disso reduções nas expectativas de produção tanto de milho quanto de soja. Primeiro, nas lavouras de milho, a expectativa inicial do DERAL era de 4,2 milhões de toneladas produzidas, depois de um aumento de área na casa dos 3% para essa primeira safra, mas essa expectativa já foi reduzida em torno de 40% nesse momento, nesse início de 2022. Já para as lavouras de soja, aí a expectativa inicial de produção era de 21 milhões de toneladas, mas esse número já foi reduzido em algumas vezes reduzido lá no estado, nesse momento já chegando a 13 milhões de toneladas, caso a situação se normalize. Então, nesse momento, já tem perdas consolidadas de 38% no Paraná, a produção esperada de 21 já caiu para 13 milhões de toneladas, mas esse é um cenário caso as condições climáticas melhorem daqui para frente. O Salatiel destacando que não é bem isso que as previsões vão mostrando daqui para frente, então esse número de perdas pode ficar ainda maior, pode ser uma situação ainda mais complicada para o produtor paranaense, que diante desse cenário tem como opções buscar acionamento de seguros. E aí o Salatiel dando o caminho, dando a dica para o produtor de se aproveitar dos decretos estaduais e também municipais, de acordo com cada município ali, decretos de calamidade ou de estado de emergência, para subsidiar esses pedidos de seguro junto às companhias seguradoras, para tentar de alguma forma reequilibrar um pouquinho as contas diante dessas perdas tão grandes que a gente vai acompanhando lá no Paraná. E claro que a gente vai seguir bastante de perto acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra, dessas lavouras, das mais diferentes culturas lá no Paraná e também em outros estados do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.